Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Bons de Briga. Eu sou Guilherme Dias e neste podcast nós vamos falar sobre assuntos relacionados a empreendedorismo, marketing, gestão, comunicação. E para isso eu trouxe verdadeiros bons de briga para conversar comigo. E no primeiro episódio, com o tema de marketing de conteúdo, eu tenho meu amigo e mentor Cláudio Soares, da Bimídia. Cláudio, é uma satisfação inaugurar esse podcast com você, não podia ser outra pessoa, né? Pô, Guilherme, a honra é minha de estar aqui, né, cara? Tantos anos a gente aí trabalhando junto, depois cada um trabalhando nos seus projetos e a gente trocando ideia o tempo todo, né, em live e tudo. Isso aqui, na verdade, ao meu ver, como a gente conversou antes, é a materialização daquele monte de live maluco que a gente já fez até hoje, de 3, 4 pessoas ao mesmo tempo, fazendo boteco digital e tudo mais. E agora estamos aqui para fazer uma coisa bonita, bem produzida, com luz, microfone chique e tudo mais, né? Tem até merchan, copinha aqui. Ah, maravilha, tá louco. Show de bola. E o Cláudio, para quem não sabe, quem me acompanha no Instagram sabe que eu sempre tô marcando ele lá, ele marcando eu, a gente trocando experiências, mas ele foi a minha primeira referência criativa na propaganda. Quando eu comecei a faculdade, no segundo semestre, eu fui trabalhar com ele na agência dele, e lá que eu desenvolvi as minhas aptidões para o mercado de propaganda e para o mercado digital. E hoje, como eu comecei a falar, vamos bater um papo sobre marketing de conteúdo sem sofrer. O tema do nosso podcast hoje é marketing de conteúdo sem sofrer. Eu, nas minhas consultorias, nos meus cursos, eu ouço muito das pessoas, dos meus clientes também. Ah, Guilherme, eu não tenho criatividade para produzir conteúdo. Ah, eu não sei mexer no Photoshop para produzir conteúdo. Eu acho que eu não sou bom nisso porque eu não sei mexer nas ferramentas. O que a gente quer trazer hoje é mostrar para vocês que, diferente de 5, 6 anos atrás, existe um oceano azul de possibilidades para você produzir conteúdo sem sofrer. E o Cláudio é o cara dos hacks, das ferramentas ligadas à criatividade, a design, à direção de arte. Cláudio, o que a gente tem de oportunidade criativa com as infinitas ferramentas que nasceram aí nos últimos anos? Cara, tem muita coisa legal, mas antes de a gente falar de ferramenta, eu quero puxar um gancho de uma coisa que você falou, que é sobre essa limitação que as pessoas enxergam na criatividade, esse auto-julgamento. Falar, não, eu não sou criativo, eu não tenho capacidade de fazer tal coisa e tal. A criatividade é igual a musculação, né? Se você nunca fizer, você sempre vai achar que não consegue fazer isso. Então é um exercício, é uma coisa que você vai praticar e vai evoluir. Mas como é que funciona isso? Do jeito mais simples que você possa imaginar. Você tem que começar um projeto com a intenção de criar coisas. E aí você vai evoluindo o grau de dificuldade, o grau de complexidade, até chegar nesse ponto que é que ferramenta que eu escolho, por onde que eu vou começar, o que eu vou usar para criar. Só que você tem que partir dessa vontade de eu quero fazer. E hoje a maior limitação não é nem a ferramenta, né? É a vontade do eu quero fazer. As pessoas nem começam, por medo de achar que não vão conseguir. Né? Agora, pensando nesse universo de ferramentas, se a gente pegar assim, vamos pegar uma ferramenta que está na mão de todo mundo, que é o celular. Dentro do celular você tem ali uma ferramenta que tem quantos milhões já estão no Instagram hoje no Brasil? Já empatamos com o Facebook 150 milhões de usuários aí. Então você tem 150 milhões de pessoas que podem criar qualquer coisa com o celular na mão, porque só dentro do Instagram, não estou nem falando de ferramentas fora dele, só com as ferramentinhas aí do Story, do Reels, só ali dentro você já consegue criar tudo que você precisa para o seu negócio. Tudo. Você fala, não, eu não quero usar mais nenhuma ferramenta, só vou usar o Instagram. Você consegue criar tudo ali. Ali dentro você consegue fazer vídeo para o teu negócio, você consegue fazer fotografia para o teu negócio, você consegue fazer carrossel, que é um dos formatos legais de trabalhar dentro. Animação. Você tem em 2019 o Instagram comprou o GIF, que era uma empresa, né, que quem abastece os GIFs ali, comprou, é deles hoje. Então está integrado na base, você consegue pesquisar qualquer GIF, ele joga a palavra-chave, vai aparecer você mistura com vídeo, com foto ali dentro, faz o que você quiser. Então você consegue escrever, você consegue falar
Eu estava te mostrando agora há pouco aquele teste que eu estava fazendo de eu não quero aparecer, eu só quero... Faz um áudio. Você consegue fazer um story que é só áudio. Muita gente vem me falar, mas eu tenho vergonha de aparecer, eu não posso produzir conteúdo. Você já quebrou essa com a sacada do... Você não precisa aparecer. Você não manda áudio para tua mãe, para teu marido, para tua esposa, para teu sócio, né? Se você mandar áudio pelo WhatsApp, é o mesmo processo. Só que você pega, vira o celular para baixo, esconde a câmera ali ou se quiser gravar, se você não gostar, ou você pode... aproveita e fala assim, já se grava. Se você não gostar, você pega, mete uma figurinha em cima e estica na tela inteira, pronto. Tampa o vídeo. Tem as duas opções. Fica só com o áudio. Pronto, tá feita a gambiarra. E aí você tem um audiogram, né? Que esse o nome original é audiogram, né? Quando você faz um vídeo que o foco não está no vídeo, está só no áudio, e você tem ali uma ondinha se mexendo, só um gifzinho, que você daí tá usando o vídeo para suportar o áudio. Você pode virar o rei do audiogram nos stories, no feed também, né? Que são comportamentos diferentes, né? Eu gostei do exemplo que você deu da musculação, né? Voltando um pouquinho, que as pessoas... Eu sou uma delas que dá desculpa para fazer exercício físico. Não sou muito fã. Tô tentando. Eu usei exemplo da musculação, é só metáfora. Eu tô tentando. Mas o exemplo do esporte, vamos pensar assim. As pessoas vão procurar a condição ideal para praticar um esporte. Preciso ter uma academia assim, assado. Preciso ter um personal. Não, você pode caminhar na rua. Você já começou. Já começou? Começou com alguma coisa. Ter a atividade, né? Começar alguma atividade. E na criação é a mesma coisa. Eu enxergo assim que o maior problema, né, pelo menos as pessoas com quem eu converso no dia a dia ali, produzindo conteúdo, você acaba tendo contato com muita gente, né, de todos os nichos, né, gente em todos os níveis, né, de evolução. Né. E outro dia eu estava falando com hoje é uma amiga digital ali, que ela mora nos Estados Unidos, e ela fala sobre finanças, né. E a área de formação dela é engenharia, ela é engenheira química, se eu não me engano. Então ela se sente menos criativa do que as pessoas que não são da área de engenharia. Mas eu acho que ela faz um trabalho super legal ali dentro apesar dela não ter esse background de ser da área de criação, né, de ser da área de design ou ser da área de publicidade, ela consegue se adaptar super bem ali e fazer uma coisa que é o exercício, né? Você modela. Você não precisa sair do zero querendo inventar tudo da tua cabeça. Não, você olha o que está em volta de você. Você olha o que outras pessoas estão fazendo no teu nicho e fala, vou fazer algo nesse estilo. É importante dizer que isso não é copiar. Modelar é diferente de copiar. Não, copiar é, sei lá, e falar, o cara falou isso, eu vou falar igualzinho. Isso é copiar, né? Agora, a pessoa falou sobre tal coisa nesse formato, nesse estilo. Você vai lá e fala, esse jeito de fazer o vídeo é legal, esse jeito... Que é uma coisa que, hoje com o Reels, né, o que acontece? Assim, você tem vários jeitos de usar o Reels, né? Já entrando em outra vertente. A maioria usa copiando. A trend agora é rebolar assim, assado e escrever alguma coisa nonsense na tela, sem nada a ver com o meu nicho. Funciona. Coisas engraçadinhas que não tem muito propósito vão super bem. As páginas, os Instagrams que têm maior índice de engajamento do planeta são as páginas 100% meme. Tem uma página que ela tem 669% de taxa de engajamento. E você não pode querer comparar a tua página do teu negócio com uma página de meme. Nunca você vai conseguir um engajamento desse. Nunca. O engajamento normal de uma página aí, se você pegar um engajamento de um criador de conteúdo médio, a média de engajamento real, se um cara, se é uma conta que já tem atividade, já tem ali, já passou lá de seus 500 posts, já passou de 1.000 seguidores, já tem ali um voluminho de alcance, a taxa de média de engajamento ali, se for alta, é 5%. Aqui, vamos explicar o que é engajamento, senão as pessoas que não é da área vai falar, que é engajamento? O que é engajamento? É todo tipo de interação que as pessoas fazem com o teu conteúdo. Tipo, o cara curtiu, é engajamento. Assistiu, é engajamento. Comentou, é engajamento. Parou para olhar a foto, mesmo que não tenha feito nada, parou um tempo ali, isso está contando no algoritmo como algum tipo de interação que está sendo feita. Visitou o teu perfil, engajamento. A gente fala taxa de engajamento, mas como que é calculada essa taxa? Então, o algoritmo, ele soma a quantidade de ações, curtiu, comentou, compartilhou, tanto tempo, tantos segundos que você ficou parado naquela imagem, naquele vídeo, e divide pelo alcance bruto de pessoas, certo?
Então, ele tem essa taxa de engajamento. Você apareceu para 1.000 pessoas, mas você teve 100... Dá 10%. Você teve 100 Sem interações. né? Teu engajamento é de 10%. 10%. Né? Então, essa é a conta que é feita. Essa é a conta que é feita pela plataforma para desenvolver a taxa de engajamento que o Cláudio falou, que uma conta de criador de conteúdo, 5% já é uma bem alto. Taxa bem alta. E quando você aumenta a quantidade de seguidores, cai essa mais taxa ainda. diminui. Cai mais ainda. O Cristiano Ronaldo. Maior conta do Instagram hoje. O engajamento dele acho que não bate 1%. É a maior conta do Instagram. O cara é uma celebridade. O cara é popstar. A conta dele só vem atrás do Instagram. Tem o Instagram, e nos seguidores aí vem Cristiano Ronaldo. Não bate 1%. Não bate 1%. A conta do Instagram dá, sei lá, 0, alguma coisa ali. Mas e aí? O pessoal fala, pá, mas será que dá? Preciso... Já que o engajamento é baixo, eu devo investir nessa ferramenta? Devo investir nessas plataformas? Deve. Porque se você for buscar só engajamento, você está deixando um monte de coisa invisível, importantíssima, de fora do radar. Eu gosto de dizer para os clientes, e nos treinamentos também, que acho que faz parte do nosso trabalho, quebrar crenças e desenvolver o conteúdo, que não existe plataforma com melhor custo-benefício do que o digital. Porque ainda muita gente pensa, internet é de graça. Internet não é de graça já faz um bom tempo. Mas... Mesmo quando era de graça, não era de graça, né? Acho que nunca chegou a ser de graça, né? Esse graça você tinha os banners, só banner pra... Esse de graça tem 1 milhão de aspas em volta, né? Se custa tempo para fazer, já não é de graça. Mas aí o pessoal pensa, eu postei lá e não teve curtida, não teve... A gente tem que saber que Facebook, Instagram, TikTok, o que for, são empresas de capital aberto, eles querem distribuir dinheiro para os seus acionistas e eles precisam, para que as plataformas sejam gratuitas para o público final, alguém tem que bancar essa conta. Tem que ter audiência vendo anúncio. Quem banca essa conta são os anunciantes. E mesmo assim, eu desconheço plataformas... meios de comunicação mais baratos. Eu fiz uma comparação. Eu adoro fazer a comparação do panfleto. Né? Você também já fez, né? Uhum. Eu tô fazendo um projeto lá. Eu tô fazendo um coach voluntário para um amigo meu, para uma loja que ele tem lá em Brusque. E convenci ele a colocar uma verba, montar um projetinho para ficar continuamente alcançando pessoas na região, se expondo, colocando a loja em mais evidência e tal. Aí eu mostrei para ele assim, eu falei, olha aqui, quanto custa fazer o mesmo alcance que você teve digitalmente, quanto custa fazer no papel? Era 6 vezes mais caro. Por baixo, 6 vezes mais caro. Se você for fazer uma conta de boteco. Não, eu fiz um orçamento rápido numa gráfica de internet. Quanto custa fazer 100 mil flyers? Que o alcance que deu lá foi de 100 mil pessoas na região. Faz custo por 1.000. Quanto que dá? Vai dar custo por 1.000? Dá 3, 4 reais? Deu mais de 6 vezes mais caro. Assim, porque eu falei, isso que eu tô orçando é só papel. Eu não tô orçando para você a distribuição. Não tem aqui o serviço de quem vai entregar. E a garantia. 100 mil panfletos. Não, e a garantia que vai entregar, que não vai jogar metade no bueiro. Porque as plataformas digitais, ele chega, procura. Se você não tá ali, você não conta. Se você não está disponível naquele momento que eu estou entregando as campanhas, aquilo não conta. Já o panfleto, não. Sumiu um panfleto, beleza, entregou. Se foi pro bueiro, se foi pra mão da pessoa. Nunca ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Então, eu acho que essa consciência a gente tem que colocar no mercado, que não é gratuito trabalhar com internet. É barato trabalhar com internet. Acessível, né? Acessível. Muito acessível. É barato porque... Eu acho ruim a palavra barato. Até porque custa tempo. Custa. Mas eu acho que o lance de ser acessível, eu acho que é o ponto-chave aí, né? Hoje, você que estava falando outro dia da estatística de quantas empresas não estão usando a internet para o seu negócio, né? Quantos CNPJs no Brasil não estão usando? São milhões. Milhões. Tem uma estatística do Google, pode estar defasada, mas faz acho que um ano que eu vi, que 98% das empresas no Brasil não trabalham corretamente com o potencial da internet. Não fazem nada. Eu vejo... Eu sempre olho o perfil das pessoas que começam a me seguir, né? Eu sempre gasto um tempo, eu entro, perfil por perfil, fico vendo. Até porque eu quero ver se eu estou atraindo gente que tem a ver com o meu propósito de estar ali fazendo conteúdo, ou se eu estou atraindo um robô,
né? Sei lá, vai que começa a vir um monte de Sim. robô lá. Mas, graças a Deus, a mídia que tá acontecendo, tá funcionando, tá vindo gente de verdade, né? Tá vindo profissionais, tá vindo gente que tem pequenos negócios e tudo mais. E quando você entra no perfil dessas pessoas, se você faz isso com os teus seguidores, você vai ver a mesma coisa. Tem um monte de negócio ali que tá zumbi, né? O cara tá na internet, o cara tem um ponto de partida que é um perfil de Instagram pro negócio dele, mas ele não tem nada acontecendo ali. Eu não diria que é um monte, eu diria que é a maioria. Maioria, não tem nada. Aí você vai ver o perfil de negócio do cara ali, é só... O conteúdo dele é selfie, post nonsense, alguma coisa de política que não tem nada a ver. Aí, foco para o negócio mesmo ali através do digital é zero. Isso é a maioria. Então, é um oceano de possibilidade aí absurdo, né? Eu vejo muita gente me seguindo. Eu não sei se posso falar profissional liberal. Esse pessoal que vende esses óleos essenciais, por exemplo. Não sei se também tem bastante. Que trabalha com... É tipo um marketing multinível. Não sei se é marketing na área de multinível. beleza tem vários também. Marquei. doTERRA. Esse pessoal tem um produto legal. É motivo de produto. Tem um produto legal. A marca dá um approach legal para esses vendedores, para esses franqueados, representantes. Eu não sei qual é a estrutura do negócio. Mas eu vejo que eu entro lá, o cara fala, fulano e tal, doTERRA. Então eu vejo que o cara tá vendendo o óleo essencial. Mas você vai olhar no feed dele... Não tem nada ele não tá vendendo nada. Não tá vendendo nada. Ele tá só na bio, tem um link às vezes pro WhatsApp e tal. Mas aí ele tá deixando de usar aquele canal com uma intenção comercial, né? Não é que, assim, se você tem um perfil no Instagram, que você tá lá para vender alguma coisa, não quer dizer que você vai ficar vendendo 24 horas por dia, só fazendo panfletagem. Até porque se você fizer isso, você vai ter uma debandada de pessoas absurda, né? Só que você tem ali uma oportunidade de se tornar útil para uma audiência. Então, se você trabalha com óleos essenciais, então pense que a internet ela funciona assim. Você está ali exposto para uma possibilidade de milhões de pessoas que tem a ver com aquilo que você quer entregar. Mas elas não estão conectadas já de cara imediatamente com você. Você vai ter que cavar essas pessoas. Tem vários jeitos de fazer isso. Podemos até fazer, não sei se a gente vai falar disso hoje, né? Mas organicamente, que é como a maioria das pessoas fazem, que é o postar ali todo dia, é usar ali a ferramenta com os recursos que ela te dá para você entregar conteúdo, você vai conseguir criar conteúdos úteis para a sua audiência. O que é conteúdo útil para a sua audiência? É conteúdo que ou ensina de alguma coisa que a tua audiência gostaria de saber, mesmo que ela ainda não saiba que gostaria de saber, ou ele traz ali algum tipo de entretenimento útil que a pessoa queira ver mais sobre aquilo com você. Aqui não estamos falando de oferta, nada. Estamos falando só, tipo, se você sabe como usar, pegando o exemplo dos óleos essenciais, se você sabe como usar os óleos essenciais para resolver problemas que as pessoas têm, você precisa contar isso para elas. Elas não vão adivinhar. E um monte de gente parece que parte do seguinte princípio: eu vendo óleo essencial, quem adivinhar que eu vendo óleo essencial e sabe para que ele serve, vai se interessar em comprar de mim. Porque o pessoal, o mínimo que faz é a panfletagem. Óleo essencial de lavanda, R$100. Ou bota lá o nome do óleo e não conta nada, né? O que faz o óleo de lavanda? Aí a gente entra já em técnicas de copywriting e uma coisa um pouco mais aprofundada. Mas é a velha história de você vender o benefício e não vender a característica, né? Você vai, óleo de lavanda vai acalmar o que ele resolve, filho. Né? Se você colocar no travesseiro 2 gotinhas, seu filho vai dormir melhor, você vai dormir melhor. Não sei, tá? Não entendo de óleos essenciais. Nós estamos inventando aqui, Mas é o benefício que você tem que contar para que a venda não seja pé no peito. As pessoas não querem mais, no momento de entretenimento delas, ali assistindo Netflix, escutando o Spotify delas, ser interrompido por propaganda seca, crua. Não. Até o que é propaganda tem que ser pensado para ter o mínimo de interrupção. Que essa interrupção valha o preço da interrupção. Né? Por isso que a gente tem uma moeda de troca. Exatamente. Que é o marketing de conteúdo. Que é onde você dá algo que a pessoa vai dar valor e ela vai te dar o que ela tem de mais valioso para você, que é a atenção dela. Atenção, o tempo. Né? Atenção na internet, a gente fala muito. A atenção na internet é o dinheiro da internet. Exatamente.
se não me engano, tem uma pesquisa que eu vi, não sei se foi no HubSpot, foi algum desses grandes players, que um brasileiro comum, ele é impactado por 3.000 marcas todos os dias. Todos os dias, não é... Nossa, acho que eu sou mais 7.000. Nós, provavelmente... Mas, aqui a marca de celular, a Apple, Esses dias tinha até briga. marca de helicóptero anunciando pra mim. Eu falei, o que esses caras estão malucos, cara? Não, mas não só na internet. No dia a dia. No dia a dia, são 3.000 marcas. É coisa pra caramba. Como é que você dá atenção a tudo? Não, é só olhar em volta da mesa aqui, né, cara? Olha aqui, ó, a marca da editora, a marca do adaptador, do microfone, é infinito. Entrou no carro, você dirigiu uma quadra, você já é impactado por uma dezena de marcas. E a gente tem que perder a soberba de achar quem é você na fila do pão. Como é que você se torna relevante? Como que se torna relevante? E hoje a gente estava tomando café e a gente estava numa discussão filosófica se vale a pena, se não vale a pena, se faz sentido, se não faz sentido, se é apelo, não apelo, a campanha do BIS. A campanha do BIS. Deve estar funcionando, então... Pedi para o Davi colocar a campanha, o post do BIS na tela depois, para vocês verem o que vocês acham. Vai que dá um engajamento no podcast no primeiro episódio. Eu tenho minhas dúvidas. Eu entendo a brincadeira e tal, mas é que eu não sei. Eu acho que eles encontraram uma fórmula momentânea ali e estão tentando... Eu não vi outras campanhas, então eu também não posso falar de todas que eu vi. Né? Eu vi mais uma que está seguindo esse apelo, assim. Mega apelativo. Eu vi uma coletânea com várias, da mesma linha. Eu tenho medo de propor uma coisa assim para um cliente. O problema é controlar a polêmica depois, né? Tem isso, né? Você tem que jogar ali sabendo que pode ter um revés, né? Assim, você saiu pro jogo da polêmica, você está sujeito aos dois lados, né? Ainda mais na era do cancelamento. Né? Quem vai amar e quem vai odiar. Né? Ainda mais na era do cancelamento, o jogo, você é julgado por qualquer coisa que você fala. Vai ser cancelado por alguém. Tem alguns gurus que a gente vê na internet que os caras falam sobre o cancelamento controlado. Eu acho que é um monstro que você não tem muito poder sobre ele. Mas de você gerar uma polêmica controlada para que você ganhe mais engajamento. Eu entendo essa tese do cancelamento controlado e acredito que funciona, mas é que você tem que estar disposto a pagar o preço. É que quando se trata de marca, de corporação, a coisa não é tão simples assim. Né? É que a gente está falando de um caso específico, de uma pessoa, né, que topa peitar esse tipo de briga, porque tudo respinga nele. Ele não tem um board de acionistas para falar cortem cabeças e tal. Ele responde por todas as consequências. Já numa empresa, você tem decisões múltiplas ali dentro. Né? Pega você tem uma diretoria. Uma empresa tradicional. Um vai achar que é legal, o outro vai falar demita todo mundo. Então, são situações assim muito incontroláveis, né? Eu acho que a teoria que funciona para um não dá para tentar falar isso pode ir por aqui que vai dar certo. Às vezes não. A gente viu um caso recente de cancelamento do Flow. Sim. Meio que jogou a empresa na beira do abismo, né? Eu não acompanhei os números depois, eu vi a polêmica, mas perderam monetização, perderam patrocinador grande. O canal no YouTube foi bloqueado para monetizar. E aí isso espirrou para o grupo de outros podcasts dentro do grupo ali, né? Porque eles já tinham, não era só mais o Flow, né? Não, já era uma empresa. Não, tinha várias marcas ali dentro, várias marcas de programas ali dentro. E isso espirrou para todo mundo. É mais seguro fazer gravado, igual a gente tá fazendo. É mais seguro fazer gravado, que fizeram ao vivo, foi pro ar, enquanto tava rodando, não tinha o que fazer. E o Monark lá falando as coisas dele. As asneiras lá. Cara, quem vai fazer podcast bêbado e fumado, cara? Eu acho que foi a proposta única de valor, o famoso PUV. Mas ele mesmo admitiu depois que foi molecagem. Que ele mas claro que foi. Foi barbeiragem. Depois você faz a cagada. Ele não imaginava que poderia... Você faz a cagada, é fácil botar a culpa na... Não, mas da cachaça. Ele assume que a irresponsabilidade da decisão foi dele. Então não é que ele
culpou a cachaça. Ele culpou ele mesmo, tipo, eu, né? Escolhi, em vez de ter um copinho de água lá, ter outras coisas lá. Mas vamos ao que interessa. Volta pro trilho, que a gente abriu uma picada no meio do mato aí já foi. Não, e essa aqui vai longe, se a gente vai longe. continuar escavando. Volta pro trilho. As pessoas... A gente tava em que ponto aí? As pessoas ficam muito confusas quando a gente fala, o que é produzir conteúdo? O que é produzir conteúdo? O que é fazer conteúdo para uma marca ou para sua marca pessoal? Eu enxergo como, assim, se eu for escolher um tipo de conteúdo, falar, eu só tenho tempo para fazer um tipo de conteúdo no meu negócio. Mais nada, não tenho tempo para fazer mais nada. Eu só enxergo uma opção. Conteúdo, como eu falei agora há pouco, conteúdo útil. O que é conteúdo útil? Não é selfie. Selfie não é útil, não ajuda ninguém. Que legal, ganha um monte de curtida selfie. Dancinha. Dancinha, não, é divertido, mas também... Para algumas marcas até faz sentido, mas esses dias eu tava debatendo, acho que foi com você até. Era uma advogada, sei lá. Uma advogada, acho que era, não sei se era tributária, era uma coisa burocrática. Fazendo dancinha assim para vender o serviço. Eu fico, coçando aqui atrás da orelha. Assim, se a dancinha tiver acompanhada de um contexto que justifique ali, eu também não quero condenar a dancinha, porque tem gente que está fazendo coisas legais com a dancinha do jeito que eu não faria, para mim. Primeiro que eu não tenho essa desenvoltura toda, né? O meu conteúdo ele acaba tendo uma outra cara, né? Mas você atende lá um escritório de advocacia, você vai falar agora, diretora tributária, trabalhista. Vocês vão descer aqui. É que eu não acho que em termos de atitude para a marca que isso agrega. Desabona? Eu acho que parece menos profissional do que se esperaria. Mas pode ser apenas uma visão preconceituosa minha. Né? Talvez outras pessoas, mas aí que tá, você tem que conhecer teu público. Perfeito. Aí você que tem que conhecer teu público. O gancho. Se você tem um público que comporta isso assim e aceita, porque uma coisa é você fazer isso para uma audiência que ela compra isso de você online, mas ela não compra nada de você online. Ela compra a brincadeira, mas não é teu consumidor. Acho que você falou tudo. O cara pode comprar o teu conteúdo, mas não comprar o teu serviço. Mas são coisas muito diferentes. Às vezes você acaba até atraindo a audiência errada. Porque assim, vamos voltar um passinho atrás. Para que é que você faz conteúdo? Não é para ocupar espaço. Você faz conteúdo porque você tem um propósito ali, tem um objetivo. Qual é o teu objetivo? Atrair audiência. O que é audiência? É só uma montada de gente genérica em volta da tua empresa? Não. Isso é estádio de futebol. E eu vejo que isso é um dos grandes pecados dos produtores de conteúdo, das empresas, não dos produtores de conteúdo. Ficou na cabeça aquela coisa, eu preciso produzir conteúdo. E o cara vai para qualquer coisa. Para qualquer coisa. Qualquer coisa é o pior conteúdo que você pode fazer na vida. Porque é melhor ficar quieto. Não, é que quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Não fala com ninguém. Então, vamos pegar um outro exemplo. Assim. Você tem um produto que é voltado ao mercado pet. Tem algum sentido você fazer mais fechado? É o conteúdo do mercado pet e é só cachorro. Uhum. Por que você daria algum conteúdo educacional voltado para donos de gato, por exemplo? Não parece absurdo? Então agora vamos colocar na outra situação. Você fala com o mercado corporativo de empresários que podem contratar serviços muito estratégicos na área de direito para eles. Dançar e fazer maluquices e macaquices não é igual falar com o gato? Se você vende cachorro? Mais didático impossível. Então, você tem que saber com quem está falando. Se eu estou falando com donos de cães, eu não vou dar dica de planta. Eu vou me focar qual é o universo que os donos dos cães têm em volta deles e o que eu vou ajudar nesse universo que vai fazer com que eles olhem para mim e falem, o Cláudio manja de cachorro, eu preciso começar a prestar atenção nesse cara, eu vou ouvir mais as coisas que ele fala, vou salvar as coisas que ele publica, vou assistir a uma live quando ele aparecer ao vivo aqui para mim. É o famoso planejamento editorial, mas esse planejamento editorial, quando você fala, parece até assustar as pessoas. Nossa, o que é um planejamento editorial? Eu
sou muito pequeno para fazer um planejamento editorial. Não, o que é? Eu faço uma planilha no Excel com palavras-chave do que eu posso e do que eu não posso falar. Sim. Eu faço meio parecido também. Eu foco só no que eu quero falar. Eu não quero nem listo. Eu nem listo. Eu quero falar disso. Eu anoto tudo. Isso aqui eu quero falar, isso aqui tem a ver. Tudo que tem a ver com o universo que eu quero ser reconhecido através daquilo, eu tenho. Se você entrar no meu perfil e entrar no seu, a gente não está falando de maluquices, nada a ver. Parece que a gente é doido, mas tem né? Tem um rabinho ali. Tem um trilho naquele hospício. Direciona. Ali, né? Tem um trilho ali, né? Esses dias até teve um seguidor que curtiu um post lá que eu estava anunciando, que eu falava assim, que chama assim, um post que entrei no seu Instagram, é um carrossel. Ele fala assim, entrei no seu Instagram, aí o slide 2 é e saí correndo. Aí no 3 eu explico. Entrei lá, mas é uma brincadeira, né? Não entrei no teu Instagram. Teve gente que achou que eu entrei no Instagram da pessoa. Calma, você nem viu o que eu faço. A galera ficou revoltada. Não, muito bom, muito bom. Que eu falo ali de um jeito caricato, né? Eu brinco ali, entrei, não tinha isso, não tinha aquilo, você botou, sou casado com não sei quem, não sei o que lá, botou um monte de hashtag, @fulano. Deixa eu fazer uma vírgula, isso só prova que a gente precisa falar muito do óbvio na internet. O cara achou que você entrou no Instagram. Quantas vezes um post de oferta tá lá R$29,90. Você olha os comentários lá, 15% dos comentários quanto custa? Quanto custa, exatamente. Então, o que eu tava falando nesse post? Entrei no seu Instagram. Não, mas por que era, né? Deu tilt aqui. Entra a tela cinza, assim, sabe? Deu tilt. Eu te cortei e aí saiu. Eu me perdi. Eu tava construindo uma linha de raciocínio de alguma coisa que era. Me perdi. A gente tá falando do foco do conteúdo. Foco do conteúdo. Sim, conteúdo. A gente tá falando do planejamento editorial. Exatamente. Planejamento editorial. Que é você ter essa clareza, né? De saber o que você tá falando. Saber o que você tá falando, né? Não falar de planta e daí outra hora falar de gato, sendo que você só vende ração pra gato. Exatamente. Acho que era isso. Acho que era isso. Os dois se perderam. A pergunta que eu tinha te feito é o que é produzir conteúdo, né? Você falou, a primeira parte da resposta foi que pra conteúdo útil. Conteúdo útil. Né? Você vai produzir conteúdo útil. Eu gosto muito da definição do Gary Vee. Tem um livro chamado Detonando, um livro de capa amarela. Se for comprar ele tá à venda ainda, mas é um livro, acho que de 2000... Eu tenho no Kindle. 2012, talvez. 2015. E, então ele tem ali, ele fala do Orkut, ele fala do MySpace, de umas redes um pouco mais antigas, mas em que a essência é a mesma. É a mesma. Né? A produção de conteúdo. Então ele vale, mesmo que você olha, o cara tá falando que o MySpace nem existe mais. Mas a essência é a mesma, que é documentar. Documentar é muito mais fácil do que você produzir conteúdo. O que a gente está fazendo aqui? A gente está documentando experiências. A gente está contando cases, histórias, coisas que a gente viveu. Sim. Né? Documentar conteúdo. Muitas vezes eu chego a ser feio. Eu observo as pessoas no supermercado. Então eu fico olhando. Por que será que essa pessoa escolheu isso? Por que ela está levando aquele Kaiser? Por que ela está levando Kaiser? Por que não está levando Mistel? Por que não está levando Heineken? Tem uma série de fatores. Tem bolso? Não tem? Por exemplo, a Amstel, já que a gente entrou nesse assunto. É uma cerveja que eu acho muito justa. Eu também. Ela tem um preço de linha de frente, né? Mas ela é bem, bem melhor do que a cerveja de linha de frente. É Heineken, né? É Heineken. Uma Heineken Light. É puro malte. Sim. Né? Então, documentar o que você vive no dia a dia da empresa. Esse é o conceito que o Gary Vee coloca para produção de conteúdo, para você não sofrer. Então, de repente, aconteceu uma situação com um cliente. Transforma isso em um episódio, sem revelar nomes. Um aprendizado. A situação que você me contou hoje no café.
né? De participar, é uma coisa muito clássica em agência, participar de concorrências. Né? Como se comportar numa concorrência? Coisas que você já tem que, no briefing, você já, eu já tenho pode virar um e-book, um vídeo, uma série de coisas, para donos de agência. 10 itens que você deve se atentar antes de participar de uma concorrência para não cair numa cilada. Né? Ou 10 coisas que você precisa fazer para se destacar numa concorrência. Você está documentando um processo que você vive no dia a dia. Bacana. Né? Então, eu acho que essa é a forma mais simples de se produzir conteúdo sem sofrer, em termos de essência do conteúdo. Nem entramos em ferramentas, em formatos. Que a hora que você vai abrir a tua linha editorial, né, que a gente começou a falar agora há pouco, você vai já mapear, né, o que você pretende falar, né, sobre o que você pretende falar. Né? No caso do exemplo que você deu, até do que não falar. Né? Do que não falar. Né? Nunca falar sobre isso. Né? Isso não entra em pauta, isso não faz parte. Assim. E é esse o que você vai falar que vai definir o caminho das coisas. Né? Eu tenho uma editoria no meu Instagram. Olha, que precisa entender o que é uma editoria. A editoria é verdades que doem. Então, uma vez lá por semana, eu faço um post ali, uma verdade que dói. E eu me irrito com algumas coisas do mercado, que o cara falou, pô, mas como é que fulano explodiu da noite pro dia? Pra mim é uma falta de respeito com o cara. Da noite pro dia que a galera... Ele levou 15 anos. Eu gosto de usar o exemplo do Whindersson Nunes. Gosto ou não gosto do cara, eu não sou fã dele. Mas eu valorizo o respeito muito, cara. Durante anos, a única audiência dele no YouTube era a mãe dele. Ninguém assistiu, cara. Aí, de repente, o cara explodiu da noite pro dia, virou uma celebridade. Não, o cara ralou. Que a hora que todo mundo tá vendo o cara, quando ele vira um fenômeno de mídia, né? É a hora que todo mundo passa a notar o cara. E aí a galera fala assim, mas eu nunca tinha visto esse cara antes. Sim, mas ele tava lá, no início, falando com um pequeno nicho em volta dele, que foi crescendo, foi dando voltas, né? E aquilo foi inchando, até que uma hora que estourou aquela bolha e caiu na grande mídia. E aí todas as pessoas passaram, todas as camadas, né, da sociedade passaram a saber quem ele era, mesmo sem nunca ter visto um vídeo dele. Se o cara passa a fazer propaganda de marca de celular, de marca de operadora, de propaganda de... O que mais que ele andou fazendo aí? De programa de televisão, não sei o que é. O cara acho que até de carro. Ele fez de tudo aí, cara. Fez de tudo. E é merecido. Goste ou não goste do conteúdo do cara, é merecido. Mas a gente entra aí da parte... A gente vai ter um episódio com 2 gêmeas influenciadoras digitais, a gente vai falar bastante sobre isso. Mas a gente entra aí na produção de conteúdo dos influenciadores digitais para marcas e que, debatendo também, acho que aquele dia que a gente estava fazendo Zoom, ontem, né? A oportunidade que esse pessoal está deixando de passar de se vender como veículo de comunicação. Como veículo? Cara, isso aí é muito legal. Eu estava te falando isso aí, né? Do negócio de um post do YouPix, né? Que ela estava falando que com essa fragmentação da audiência, como é que os influenciadores vão conseguir cobrar bem pelos seus públicos, né? E aí eu levantei lá, assim, existe uma moeda oculta atrás de cada influenciador que eu tenho certeza que a maioria não trabalha, que é o público que já esteve em contato com ele, que nem sempre é seguidor dele, mas que entra em contato com o conteúdo dele. Então, ele tem ali um aquário que são seguidores, sei lá, 1 milhão de seguidores. Dentro desse 1 milhão de seguidores, ele impacta, nas suas ondas de conteúdo, ele impacta outras pessoas que estão relacionadas a esse 1 milhão, mas não estão dentro desse 1 milhão. E que às vezes representa um número, pode ser até maior, múltiplas vezes mais. Vou pegar uma métrica que é familiar aqui para mim. Eu tenho, sei lá, 13, 14 mil seguidores, só que a minha conta atinge 180 mil pessoas por semana. Sim. Essas pessoas não me seguem. Não me seguem. Mas as pessoas já compraram. Algumas já compraram, outras vão comprar. Você roda remarketing? E eu rodo remarketing para quem visualizou meu perfil, para quem interagiu. É isso. Mas nem necessariamente ela falou, putz, eu gostei, eu posso consumir alguma coisa do Guilherme, mas eu não quero seguir.
Mas está recebendo coisa lá de vez em quando. Não é verdade. Nunca bloqueou, tá lá, continua recebendo. Né? E você está sempre repescando, né, em cima desse público. Então isso aí é uma moeda de negociação importante para quem é seguidor, é influenciador. Porque você consegue apresentar números. Você fala, imagina, você chega para negociar com o cara fala, eu tenho uma base de tantos seguidores. Mas, se a gente fizer uma campanha com suporte de mídia paga, eu consigo, através da minha conta, atingir 5 vezes mais do que eu tenho na base. Só que essas pessoas já têm familiaridade, porque eu estou falando de um público de remarketing, não estou falando de um público frio. Mas eu não lembro de ver... Eu nunca vi essa conversa entre influenciadores. O influenciador... Eu já ouvi o contrário, o influenciador renegar a mídia paga até a morte. Não, o cara faz o publi dele, mas o cara pegar e usar a mídia paga pra atingir quem não é seguidor dele... Tem vários já fazendo, tá? Mas acho que são os caras bem... nível de consciência extremamente alto. Tem vários que já entenderam, né? Um suporte de agência. Não, e já entenderam que como funciona o jogo invisível do algoritmo. Mas agora pega... Olha o poder disso daqui. Que eu acho que é o maior poder dos influenciadores, não é a celebridade. É o micro-influenciador local. Sim, interessante. Vamos pegar uma hamburgueria. O cara vai inaugurar a hamburgueria. O cara vai pegar lá 4, 5 influenciadores local que tem um perfil que não seja vegetariano, a não ser que seja uma hamburgueria vegana. E não é só o publi mandar o hambúrguer pro cara, convidar pra inauguração. Isso é o que o feijão com arroz com todo mundo faz, isso é o básico. Agora você fala pro cara, ó, eu quero que você... Eu vou pagar, mas eu quero que você rode ali R$300 de anúncio pra tua base. Ou manda o cara gravar um Reels e roda esse Reels com mídia paga. Dá pra patrocinar Reels. Não ali pela ferramenta do modo básico do Instagram, mas pelo gerenciador. O gerenciador de anúncio, aquela plataforma ignorada por um monte de profissionais aí. Né? Por profissionais, você acha que é ignorada? Não, profissionais que eu digo de conteúdo. Né? Tem um monte de profissional de conteúdo que não olha para isso. Né? É que tem um monte de gente que trabalha na área de conteúdo que ainda está na escola do eu só faço orgânico. Eu não lembro quem falou. Foi alguém, não lembro, acho que foi alguém de tráfego que fez a comparação. O botão turbinar, que era impulsionar publicação, é uma faquinha de serra. O gerenciador é um canivete suíço com 60 ferramentas. Eu gosto de combinar as duas coisas. Eu tenho um uso que eu faço do botão eu impulsionar ali para coisa bem específica. Atrair pessoas para o perfil. Então você... a estratégia do post campeão. Né? Você tem que ter uma escala de conteúdo já produzida para você poder garimpar dentro dos seus conteúdos já produzidos e falar, esse aqui, você vai olhar as métricas dele, tem que aprender a olhar a métrica, tem que aprender a olhar a aba dos insights lá para você pegar esses dados e aí você vai planilhar. Esse post aqui eu fiz tal dia, pode ser, não é post recente não, post que já está lá mofado, não tem problema. Eu tenho post trabalhando para mim faz mais de um ano. Rodando, tem post que eu trouxe mais de metade da minha base de seguidores veio de um post. De um post só. De um post só. Quando eu conto isso, eu falo, mentira, não, eu tenho lá, mando print. Dá pra provar, né? Mando print. Eu tive que refazer o post, porque eu falei, tá velho. Eu refiz, falei, será que refeito ele vai ter o mesmo sucesso? Teve mais sucesso. Teve mais sucesso. O antigo tinha média de 50% de conversão. 50% de conversão, vamos explicar o que é 50% de conversão. Não vou entrar em todos os detalhes agora, porque senão tem um podcast de 3 horas. Você pega o seguinte dado. Quantas pessoas aquele post fez ir até o teu perfil? E aí a ferramenta vai te dizer, das visitas que ele gerou também tantos seguidores. Então você tem ali, se ele trouxe 100 pessoas do teu perfil e ele converteu 10 seguidores naquele post, ele tem 10% de conversão. Eu tô com 50% eu tô com um agora que está em 69%. 69 tá. Pra vocês entenderem isso, pra quem não tá acostumado, isso é muita coisa. É muita coisa. Muita coisa. E é um post que eu fiz faz meses, ele tá lá trabalhando para mim continuamente, né? Que é uma das coisas que eu falo lá, né? Aprenda a fazer o conteúdo trabalhar pelo seu negócio. É engraçado que a gente tem aqui um tópico para falar de volume de produção de conteúdo, mas também tem essa situação. Nem sempre você precisa ficar postando coisa nova. Você vai ter que fazer isso por um tempo. Acho que sabe na decolagem?
do avião, você precisa de bastante energia, turbina no máximo. Mas sabe aquela É coisa o que início do projeto. Você precisa de gás, quantidade, energia, que é post, testar. Porque você não tem ainda base estatística para dizer agora deu. Ah, sim, mas o que eu penso é, muitos clientes às vezes vêm, eu tô enjoado da minha marca, tô enjoado da minha identidade visual. Autoestatística Vamos mudar a identidade visual porque esse aqui já venceu. É porque ele tá visualizando aquilo todo santo dia, ele abre o feed dele todo santo dia. Autoestatística O teu público não é impactado de tal maneira. Não é. Pega a estatística de campanha realizada, por exemplo. Assim. Uma campanha que tem uma frequência altíssima, quando ela bate em 6, 7, está explodindo já. Explica para nós o que é essa frequência 6, 7. É a quantidade de vezes que você apareceu para cada pessoa que recebeu o teu conteúdo. Muita gente me pergunta, quando vai analisar algum relatório de tráfego e tal, qual que é a diferença de alcance versus impressões? Por exemplo, eu fiz um anúncio dessa caneca, ela apareceu para o Cláudio. Então, nós temos um alcance de uma impressão. Eu fiz o anúncio dessa caneca, ela apareceu para o Cláudio às 11 da manhã e às 10 da noite. Eu tenho um alcance e 2 impressões. Então, a impressão é o número de vezes que o teu anúncio, o teu conteúdo vai aparecer para as pessoas. Exatamente. E a frequência é a quantidade de vezes que ele aparece para cada pessoa. Exatamente. Uma frequência 7 quer dizer que 7 vezes... Em média. Né? Em média. Tem gente que viu mais vezes. Né? A frequência média, ele pega todas as vezes que alguém viu, soma tudo e divide pelo número de pessoas que viram. Aí tem gente que viu 20 vezes. Na média deu 7. É uma frequência altíssima. Isso quando é alto, assim. Só que quando a gente está falando de conteúdo do dia a dia, esse que é o conteúdo que você posta lá no feed, que chega lá em 10% da tua audiência. Isso falando aqui de Instagram. Porque até vamos explicar para os caras acharem que a gente é patrocinado pelo Instagram aqui, né? Mas tá caindo um dinheirinho do Zuckerberg aqui. Caiu uma vez, nunca mais caiu, pô. Porque nunca mais caiu, nunca mais recebi. Eu recebi a monetização lá aquela vez que passou de 10 mil seguidores. A gente fez as lives. $200 lá. $250. $250, né? Exatamente. Foi só colocar o docinho na boca. Mas depois ele nunca mais pagou. Mas a gente fala muito do Instagram por um motivo simples. Ainda é a plataforma mais relevante hoje para a produção de conteúdo. Ainda é. Mas tem o outro lá, não sei o quê. É diferente. O outro tem ainda um alcance gigantesco, um potencial de alcance matematicamente em tese maior, porque ele tem muito menos gente produzindo e muito mais gente assistindo. Então tem espaço. Tem espaço para crescer lá, com certeza tem. Mas agora, quando eu falo de criação de conteúdo, não tem nenhuma ferramenta, nenhuma plataforma que tem mais completa em termos de formatos, de possibilidades de criação do que o Instagram. Então ele porque ainda você não precisa, aquilo que você falou no começo, você não precisa sair do Instagram para você produzir conteúdo. Não precisa. O que você quer dizer com isso, para o pessoal entender? De ferramentas, tá falando? De ferramentas. Você não precisa de um Canva, você não precisa de um Photoshop. Não precisa. Você tem tudo ali dentro. Você tem filtros de imagem ali dentro. Você tem tudo. É o que a gente falou no começo. Isso. Os caras acham que nós estamos loucos. Você pode fazer layout. Mas é que é importante reforçar, porque a desculpa é ferramenta, normalmente. Ferramenta você tem. Se você está dentro do Instagram, você tem ferramenta para fazer conteúdo até para o Facebook. Até para o YouTube. Eu já fiz conteúdo pro YouTube no Instagram. O que eu fiz? Gravei a live, depois baixei a live e subi pro YouTube. Virou. Não foi um vídeo que deu milhões de visualizações. Não foi, mas tava lá. O conteúdo tava lá. Um dos papéis importantes dessa produção de conteúdo é você ocupar espaços também. Não gratuitamente, assim, tipo, qualquer coisa. Não, mas você... uma coisa que eu falo muito é a replicação de conteúdo, né? Adaptação e replicação. Uma coisa que é muito legal você fazer dentro do próprio Instagram, depois você tem jeitos mais sofisticados para fazer isso, usando o Canva, por exemplo. Você vai lá e faz uma sequência de stories, de 10 stories. E aí, 24 horas depois, teoricamente, ele desaparece e se você não botar no destaque, ninguém mais vai ver na vida. Mas, se você já planejar que você pretende usar essa sequência de stories também no feed, você só vai ter um trabalho. Pensar que você tem que deixar uma folga na cabeça e no rodapé pro corte ali. E aí você baixa ele como imagem. Não faça como vídeo, porque o vídeo é mais chato para cortar. Ele vai puxar todos como vídeo, ele vai puxar ele vai puxar todos os stories. Vai puxar como vídeo, aí é mais chatinho para lidar na ferramenta ali.
faça como imagem mesmo, daí salve tudo, depois você vai lá no modo de publicação e monta um carrossel. Reordena, tal, bonitinho lá. E é o mesmo conteúdo que estava lá. Ah, mas todo mundo vai ver de novo. Não vai ver de novo. Quem vê teus stories, provavelmente só vê teus stories. Grande chance de quem vê teus stories não vê teu feed. E grande chance de quem vê o teu feed não vê os teus stories. Eu percebo muito isso, que as pessoas que curtem e comentam o meu feed São redes são diferentes pessoas da mesma diferentes dos fãs dos stories, que sempre estão lá. São E redes as figurinhas carimbadas, que sempre estão Tem vendo. gente que tá nos dois. Mas você vê que tem muita gente que tá lá e não tá no E não outro. tá no outro. Não tá no outro. As cabecinhas que estão lá nem sempre estão lá. Então, até porque no story você vê a cabecinha de quem viu. No feed, se a pessoa não fizer nada, se ela só olhar, você não sabe quem é. Sabe. Não sabe. Você sabe que alguém viu. Você pega lá a estatística, Alcance dentro da conta. Ele põe lá a bolinha lá, né? Alcance seguidores e alcance para fora. E aí você vai ver, X% é gente que me segue, você não sabe quem são. É diferente do story, ele não identifica quem são. E aí você tem... Só que aí você tem essa multiplicação do conteúdo sem você precisar fazer 2 conteúdos. Só aí você já ganhou em tempo. E aí você vai ter... Esses dias eu estava lá no final de semana, no feriado, eu estava lá no fundo do prédio lá. Desci com uma cadeira de praia lá, fui lá fazia tempo que eu não saía de casa, né? No prédio tem um bosquezinho lá atrás. Fazia tempo que eu não saía. Eu falei, vou aproveitar, sexta-feira santa. Tava um frio do caramba. Eu falei, vou assim mesmo, botei uma jaqueta e fui lá. Peguei meu café, sentei lá embaixo da árvore e fiquei lá postando a manhã inteira. Que a manhã inteira lá postando. Aí eu fiz uma sequência, mas já pensando nisso. Falei, vou fazer uma sequência de story aqui pro story, mas eu já vou fazer de um jeito que eu use pro carrossel. E aí, cara, gastei, sei lá, 10 minutos para fazer o carrossel. Que eu fui fazendo assim, coisas para você fazer no seu Instagram quando você estiver fazendo nada. Boa. Coisas para você fazer no Instagram do seu negócio quando você estiver fazendo nada. Peguei e fiz uma selfie, assim, e repeti a selfie. Eu ia... Tava ali montado na tela do Story, eu ia escrevendo e salvando. Editava, salvava, editava, salvava. Aí peguei todos os stories salvos e publiquei na sequência e ao mesmo tempo já mandei como carrossel no feed. Só que ele foi tão barato, tão rápido de fazer e ele acabou indo bem. Eu falei, as pessoas ficaram ali vendo a minha cara, mas óbvio, né, por causa da minha cara, só vendo o que eu escrevi em cima da minha cara. O que eu escrevi em cima da minha cara. Cada bloquinho de texto tinha uma dica boa de coisa para você se preocupar ali no teu Instagram, pro teu negócio, que eram dicas legais, assim, estratégicas, coisas que você deveria fazer, né? Todo mundo que tem um negócio, está com o Instagram ali, deveria olhar isso, pelo menos uma vez por semana, sentar e dar aquela otimizada, né? Será que a informação que eu estou botando aqui na bio está clara o suficiente? Será que os conteúdos que eu fiz essa semana cumpriram o objetivo do meu negócio, que é entregar algo bom para a minha audiência, a ponto dela achar que vale a pena comprar de mim em algum momento? Coisas, né, e várias outras dicas. Eram uns 8 ou 10 cards lá. E o carrossel acabou indo bem, tão bem que está patrocinado agora. Só que não me custou, sei lá, 10 minutos para fazer. 10 minutos para fazer uma sequência de stories, carrossel. E ainda daria para colocar um Reels, baixar e fazer um Reels. Daria para fazer um Reels. Que agora você consegue fazer Reels com foto, né? Sim. Então, e o editor do Reels está fantástico também, né? Ou seja, agora você tem um editor de vídeo ali dentro do Reels que dá para você montar um videozinho simples, bem simplinho. Só que antes, para fazer um vídeo simples, você tinha que pegar um aplicativo externo. Um CapCut, um InShot da vida, e vários outros que tem aí. Agora você não precisa mais. Para coisas simples. Se você quiser uma coisa mais elaborada, que tem uma máscara, um recorte, você tem que pegar um editor. Mas pro dia a dia é o que precisa. Para esse conteúdo que tem que ser rápido e em quantidade, que é importante ter quantidade, né? Voltando à questão do volume, por que o volume vai ser fundamental, ainda mais se você estiver no começo de um projeto? Vamos supor, você abriu, esses dias alguém me mandou lá na caixinha de pergunta lá, como que eu aumento o engajamento do meu perfil? Aí eu fui olhar o perfil da pessoa. Eu nunca respondo nada para ninguém sem olhar quem é a pessoa, o que ela faz e o que ela já está fazendo. Eu não gosto de dar resposta oca, assim, tipo, respondi qualquer coisa. Não, eu vou lá, eu olho.
Cara, eu botei o perfil da pessoa lá naquela ferramenta InstaTrack, que é que ele puxa as estatísticas da tua conta. Falei, pô, o perfil o engajamento dela é 12%, é alto pra caramba. Mas por que é 12%? Um perfil pequeno, uma audiência enxutinha, então ela está ainda muito na bolha dos amigos, dos parentes, da família, que sempre vão se relacionar mais. Pessoas que estão ali interagindo com você, elas estão te dando uma... A hora que você vai cair na esfera dos desconhecidos, a interação é menor, a vontade da pessoa curtir alguma coisa tua é menor, dela comentar é menor e tal. Só que você precisa de mais audiência. Às vezes a gente fala assim, seguidor não é importante. Não, seguidor só pelo número não é importante mesmo, não é. Eu concordo, não é importante. Senão era só comprar seguidor. Né? Mas não... É uma prova social importante, mas eu acho que ela é muito mais importante para influenciador digital do que para marca. Acho que depende do que você pretende fazer com a tua audiência. E do conteúdo. Não, você quer seguidor para quê? Você quer só um número vazio? Você quer só um número vazio, você não pretende alimentar essa audiência com nada? Você não precisa de seguidores, você só precisa rodar campanha para venda. Né? Uma marca, sei lá, de desengripante. Ela precisa de seguidor, de verdade? Se ela virar um lifestyle, se ela virar, tipo... eu vou... Agora me peguei aqui, desengripante... Marceneiro usa desengripante? Tipo um WD-40, assim? É. Cara... Eu acredito que dá para você montar um projeto disso. Dá para você montar um criar projeto uma comunidade de em volta da marca. Exatamente. Mas será que é preciso? Você vai ter que colocar na balança o custo de investimento de um projeto desse ou rodar tráfego pago para público frio e... É porque, assim, aí você tem que realmente ter um olhar de negócio, não é só do tipo, se eu quero ter audiência, eu não quero. Por isso que eu não acredito em fórmulas prontas para nada. Se alguém chegar com... uma fórmula pronta para você bombar no Instagram, para você bombar de vender no LinkedIn, eu não acredito, porque vender um WD-40 é diferente de você vender batom. Mundo, né? Não é igual para todo mundo. Né? Não é igual. Vamos pegar assim uma escala menor, pega um negócio local. Quantos seguidores o negócio local precisa ter? Se você for pensar assim, ele precisa de seguidor, eu acho que antes de ele querer ter seguidor, ele tem que querer vender. Então, eu acho que ele precisa ter bastante avaliações positivas no Google Meu Negócio. Não, mas aí ele precisa é muito mais relevante. Ele precisa de alcance. Para que pessoas lembrem dele, que gostem dele, que depois vão lá no Google e falem, comprei, foi legal, 5 estrelas, foto com sanduíche, foto com o negócio, fotos reais, que o Google adora foto de usuário, não foto da empresa falando bem dela mesma, né? Sim. Ele desconfia um pouco quando você fala bem de você mesmo. Ele não acha tão incrível, né? Mas aí você ter essa briga por uma audiência ali num negócio que é muito local não é tão prioritário quanto você tá alcançando pessoas em momentos estratégicos, né? Então, por exemplo, você tem uma campanha rodando continuamente nos dias que você está ativo, entregando, você precisa estar brigando por esse momento de consumo das pessoas que estão ali no raio da tua casa. Se você entrega no máximo a 3 km do raio que você está. Não adianta você anunciar para a cidade inteira. Não adianta. E não adianta você também querer converter todo mundo seguidores que está a 3 km de você a ser seu seguidor. Não vai. Não vai. Não vai ter. Não vai ter. Não precisa. Não precisa. Não, porque assim, se você pensar, vamos pegar uma marca grande do Brasil. Pega uma marca grande. Não sei, eu não tenho de cabeça aqui uma marca... A quantidade de seguidores de uma marca grande. Cacau Show. Deve ter lá 10 milhões de seguidores. Não, acho que tem 3,8 milhões. Eu sei porque eu tava fazendo um post comparativo lá da Lacta. Saca só. A Lacta tem o maior market share de chocolate no mundo. 52%. Equivalente aqui no Brasil também. Sim. Quando eu vi essa comparação, a Lacta tinha 303 mil seguidores. Uhum. E a Cacau Show 4 milhões. Quem vende mais? Lacta ou Cacau Show? Quem vale mais? Quem vale mais. Quem vale mais. Então, por isso que o seguidor é uma métrica legal? Mas é relativo. E não pode ser o único objetivo. Ele não é o grande ativo do negócio. A não ser que... Eu acho que o seguidor é ativo quando você é um influenciador digital. Não. Aí é outra indiscutível. Não tem como. Se você é influenciador digital, você tem que ter pessoas para influenciar. Então, o teu ativo é isso.
Mas se você é um negócio, a tua audiência, ela também está no público que não te segue. Que é o lance do remarketing. Tipo, hoje eu falo com mais gente que não me segue do que me segue. Por quê? Nós dois usamos estratégia parecida. Hoje eu tenho lá tá em 19 mil e não sei quantos lá pessoas no perfil, mas essas pessoas, quando eu tô com campanha rodando... 20 vezes mais, com certeza. A média é umas 10, 15 vezes mais. Umas 10, é isso aí. A média é essa. E depende da quantidade de verbo que eu tô ligado naquele dia ali. Então, assim, isso vai gerando uma base para remarketing que hoje, se eu puxar ali, tá uns 300 mil pessoas. Se eu puxar até 180 dias. Tipo, pessoas que interagiram com a minha conta nos últimos 180 dias. Então, umas 300 e poucas mil pessoas. Eu tenho menos de 10% disso. Só que essas pessoas já tiveram contato com algum conteúdo que eu fiz, algum vídeo, alguma live, algum carrossel, e elas estão abastecendo ali o meu público salvo, ali, meu público personalizado. E é esse número invisível que um monte de negócio não está olhando. O cara está preocupado com, mas quantas curtidas eu ganhei aqui? Cara, se você está rodando, levando a tua marca para ter contato com as pessoas, você tem uma audiência potencial gigantesca para ser trabalhada, para ser reaquecida, e nem todo mundo, e conforme-se com isso, a maioria não vai te seguir. Mas não quer que... E não tem problema nenhum. Isso é uma coisa que o Instagram já resolveu, né, nas últimas atualizações do algoritmo. Você não recebe um monte de sugestão de gente que você não segue. Que você não é sugestão, você não recebe um monte de conteúdo de gente que você não segue. O que ele está fazendo? Isso é bem recente. É bem recente isso. O que ele está fazendo? Ele está pegando dizendo, nossa, o Guilherme gosta desse tipo de assunto. Eu tenho um monte de gente legal desse tipo de assunto, eu vou mostrar para ele também. Só cuidado com a lupinha. Cuidado com a lupinha. Os assuntos. Foca em seguir assunto sério. Ela te denuncia. Você não precisa curtir, você não precisa compartilhar. Só olhar. Aí você vê na lupinha lá, você descobre muita coisa. Parou na foto, olhou, rodou o carrossel, o Zuckerberg tá anotando lá. Ele gosta disso, eu vou mandar mais. E aí ele vai mandando mais. Deixa eu ver se minha lupinha tá decente. Então, mas esse movimento novo do algoritmo é uma coisa que um monte de gente também tá ignorando, né? Que é o efeito da multiplicação do o meu do tá alcance, decente. né? Aviões, carro, não, a minha lupinha, Rolex. Não, a minha lupinha tá católica. Montanha-russa. Não, a minha lupinha tá... Mas olha o que eu te falei, é muito... Eu nem sou um aficionado por relógio. Comida, bastante hambúrguer. O meu, ele mostra muita coisa de arte, de cara, design. muito relógio, cara. E muito avião. Avião, eu gosto. Eu interajo. Eu gosto de ver publicações. Então, ele andou fazendo alguma recalibragem, porque o que acontece? Hoje, o meu Explorar, ele está muito alinhado com o que eu tenho nas categorias de salvo. Dos salvos. O engraçado que o meu não tá muito ligado ali. O meu, eu tenho categorias específicas, né? Arte, design, Reels e Remix, marketing, coisas ligadas à comunicação. Eu tenho uma categoria de anúncio. Cara, agora é uma teoria da conspiração. Eu salvo anúncio, cara. Eu sou um dos malucos. Eu também salvo anúncio. Não, benchmark. Eu salvo anúncio. Referência. Será que o Instagram pega, ou o Instagram, qualquer ferramenta digital, a localização para sugerir conteúdo? Eu acho que pega. Aonde você frequenta para sugerir conteúdo. Que ela pega a localização, a gente sabe sempre. Sim. Não. Mas pra... Eu acho que ele não tá muito ligado nisso. Eu recebo muito conteúdo do mundo inteiro. Mas todos... Somente eu recebo em 3 línguas os conteúdos. Não, eu digo, por exemplo, você frequenta muitas pizzarias. Ele vai sugerir. Não, aí só anúncio. Eu tenho recebido anúncio. Se eu paro um anúncio de uma pizzaria, eu recebo mais uns 4 depois. Mais 4, assim. Mas de conteúdo geral, assim, eu tenho recebido nas línguas que eu interajo. Então, eu interajo lá em conteúdo que está em inglês, eu recebo conteúdo em inglês. Eu interajo com conteúdo que está em espanhol, eu recebo conteúdo em espanhol. E em português, e só essas 3. É engraçado, ele sabe quais são as línguas que eu sigo, porque Sim. eu sigo o perfil em espanhol e em inglês, e em português. Então ele só manda conteúdo dessas 3 línguas, ele já sabe. Talvez se eu seguisse uma outra língua, uma 4ª língua aí, ele ia mandar conteúdo em francês para mim, conteúdo
Hebraico, sei lá. Falamos sobre volume, que é importante. A gente tinha aqui um tópico que a gente mapeou. A gente falou um pouco sobre ele, mas eu acho que vale aprofundar. Grandes corporações têm outras formas de chegar às pessoas além do conteúdo. O conteúdo ajuda, mas não é obrigatório. É o que a gente estava falando da comparação Cacau-Bis aí, né? Exatamente. Cacau-Lacta, né? Cacau-Show-Lacta. Ela vai ajudar. O conteúdo sempre ajuda. É a moeda de troca da internet. Mas se você tem um caminhão de dinheiro, você pode gastar bastante dinheiro em tráfego pago. Cara, tem uma estatística que é de boteco, mas que ela mostra uma verdade, né? Coincidentemente, com muita ironia, coincidentemente, as maiores marcas do planeta estão entre os maiores anunciantes do planeta. Em múltiplos canais, né? Não só em um tipo de mídia, né? Em múltiplos canais. E outra coisa engraçada, né? Tanto é que quando tem essa discussão, o digital matou tudo, acabou o mundo offline, não sei o quê. Os maiores anunciantes de TV aberta na Europa são empresas.com. Cara, o que aconteceu? Aconteceu agora aqui no Brasil, não sei se você viu, que a Evino, acho que foi a Evino. Se eu estiver cometendo um erro aqui, não corte meu patrocínio. Acho que foi a Evino que comprou a Gran Cru. Então, uma marca que nasceu 100% digital, comprou uma rede de franquias que é 100% offline. O digital comprou offline. Né? Então, é um movimento que... você vê Facebook fazendo mobiliário urbano em Curitiba. Netflix anunciando filme, Netflix, anunciando série. Pra caramba. Em pena de prédio. Exato. Um termômetro de relógio de rua. Aqui não tem, né? Não, tem pouquinho aqui, mas em São Paulo tem mais. Direto. Muito empresa.com anunciando no offline. HBO Max, cara, anuncia pra caramba na cidade aí. Qual? HBO Max. HBO Max, sim, anuncia bastante. Anuncia direto aí. Anunciando série. O Google anuncia offline. O Google faz TV. O TikTok tá anunciando pra caramba no Big Brother. O Google anuncia no Instagram. O Google anuncia no Instagram. O Google anuncia no Instagram e você aí com a tua birosca na esquina achando que vai viver no orgânico. Legal pra caralho. Xingando, pode xingar. Não, mas eu fico indignado com essas coisas. Marketing digital não funciona. O cara nunca fez. Ele tem a marca dele lá 10 anos. Ali, vai. O mercado foi bom nos 10 anos. Vai empurrando. Aí a hora que o cara começa a anunciar, ficou 10... É igual fazer dieta. O cara levou 10 anos pra engordar e quer emagrecer em 6 meses. Tudo. Ele levou 10 anos. O cara quer tirar o atraso dele na internet em dias. Falar, não, mas eu tô anunciando faz um mês e não tive resultado. Não tive resultado. E acontece. Acontece. É que tem... voltando a falar dos resultados invisíveis, né? Primeira coisa que você vai fazer quando você abrir qualquer tipo de atividade online, você vai começar a ter um alcance. Isso nem sempre vai se reverter em números tangíveis de venda no caixa e tudo mais. Então, por isso que é tão importante o lance da persistência, né? Eu divido o mundo em 2 tipos de negócio, de pessoas e tudo. Tem os desistentes e os persistentes. Você tem que escolher qual que você vai estar. Né? Todos os negócios que deram certo, todos os projetos de qualquer pessoa, todos, 100%, essa estatística é 100%. Todos os projetos que deram certo na humanidade são do time dos insistentes. Todos os projetos que não decolaram, morreram sem ver a luz do dia, são do time dos desistentes. Esses dias eu tive uma grata ligação de um cliente feliz da vida. A gente fez uma campanha e em 3 dias eles venderam 15 carros através dessa campanha. A gente soube que era campanha porque era só digital a gente fazendo, não tinha outro canal. Né? 15 carros, você for pegar ali um faturamento fácil ali acima de 2 milhões pelo ticket do carro mais premium. E aí eu refletindo com o cliente, com a gerente de marketing, falei, não é o trabalho dos 30 dias que a gente levou para elaborar, planejar, aprovar a campanha e rodou em 3 dias e vendeu
tudo isso. Não, é há 3 anos que a gente está construindo isso. 3 anos, nunca é uma 3 campanha. anos fazendo um trabalho consistente de produção de conteúdo, de tráfego pago, e que aí veio uma oferta muito boa, uma condição muito boa, cruzamos a estratégia digital para aquele momento e, pum, magicamente, Você tinha, da noite pro dia. já tinha pessoas 15 carros. pré-impactadas que já tinham, né, a afinidade, a confiança, o reconhecimento e, por coincidência, naquele momento, o dinheiro no bolso. Me dá. Que é um cruzamento muito importante. Mensagem certa para a pessoa certa na hora certa. Exatamente. Por isso que tem que ser o time, o time que Da ganha constância. é o da persistência, É da o time da constância. constância. Não tem outro. Não existe nenhum projeto que vai dar certo num tiro curto e para tudo que não gostei. Não tem. Isso pensando em qualquer tamanho de negócio, tá? A gente está falando isso aqui de uma escala mais genérica, assim, mas projete isso aí para o seu negócio. Se o seu negócio está começando, se está na metade da vida dele, aí já mais maduro, ou se você está fazendo uma virada do seu negócio, se já é um negócio mais antigo e você pretende aí reposicionar, usar, né, dar uma digitalizada no seu negócio, trazer ele para... Não é trazer para a internet. As pessoas acham que assim, a internet é só para negócio que está online. Não existe mais a fronteira. Acabou, gente. A internet é oxigênio, tá para todo mundo. Muita gente achava que a internet, precisa ter um e-commerce para a internet. Não, a internet é aqui, isso aqui, ó, é o ar que a gente respira, é a internet. Se você existe, mesmo que você não queira, você está na internet. Você tem um negócio que tem um endereço, você está na internet. Você não colocou, mas o Google pôs para você. Está abandonado lá sem ninguém cuidando dele? Milhões estão assim. Se você entra lá, você pega no Google Maps ali, você vai ver os negócios em volta de você, né, que ele vai mostrando que está perto. Você vai clicando nos pins e vai vendo o estado do abandono. Do abandono. The Walking Dead. Não tem nada, lá pergunta sem resposta, não tem os canais de contato atualizados e tal. E isso é uma ferramenta grátis, que você nem precisa se preocupar muito ali com produção de conteúdo, você pode fazer apenas atualizações estratégicas, que a ferramenta vai te agradecer, o Google vai te amar por isso. Atualizar horário de funcionamento antes do feriado. Se você tem o teu Google Meu Negócio, que agora é Business Profile, né, que é meu perfil de negócio. Google My Business, né? Ele tem outro nome, né? O inglês é Google Business Profile, em português eu esqueci, que é o antigo Google Meu Negócio. Se você tem o teu configurado, você está recebendo notificação no celular, aí você vai fechar no feriado? Ele te pergunta. O Google, você acha que ele te pergunta isso de bobeira? E essa é a diferença entre uma venda e uma não venda. Essa é a diferença. Essa pergunta, você vai fechar no feriado, é a diferença do cara ir no teu estabelecimento ou ir na concorrência, se você não respondeu. Se você não respondeu, sabe o que ele vai dizer? Não sabemos dizer se está aberto. É o que ele fala, em função do feriado, pode ser que esteja aberto ou fechado. Esses dias a gente queria tomar sorvete ali perto de casa, tem uma sorveteria 3 quadros na nossa casa, sorveteria artesanal, assim, dessas de portinho, pequenininha, assim. E aí, a gente, antes de sair, a gente fez o que todo ser humano vivo faz, né? Entra na internet e vê se está aberto. Entramos lá no Google, nome da sorveteria, Carmela, não sei o quê. Tava lá dizendo o quê? Em função do feriado, não sabemos se está aberto. Mas os caras não são tão perdidos assim. Isso eu achei bem legal. Tá? A gente usou a caixa de mensagem do próprio Google Negócio ali. Novidade. Que é recente. Daí a gente mandou a mensagem perguntando lá. E não é que o cara respondeu na hora. Na hora! Sim, estamos Mas o que aconteceu? O cara esqueceu de programar ali. Mas ele estava de olho. Na mensagem. Estava de olho na mensagem. Na hora apareceu o negócio a notificação. Então o que acontece? Ele está usando... Mas nem todo mundo se dispõe a mandar mensagem. O cara viu que talvez não tenha aberto. A gente mandou de curioso, né? E esse negócio de mandar mensagem é recente, então as pessoas estão aprendendo, mas isso aí vai virar padrão. Ele vai ficar pau a pau com o telefone. Entre telefonar para o negócio e mandar uma mensagem ali no chat perguntando se está aberto e alguém responder, então é mais um ponto de contato que você tem que ter no teu negócio. É mais um número de telefone para atender. E ponto de contato. A gente falou ali que, na Europa, os maiores anunciantes offline são as .com. Sim. Eu preciso estar em todas as redes? Precisar, eu acho que não precisa por uma questão de gestão humana, do esforço, né, do custo disso. Né? Eu acho que você precisa estar bem em uma rede que você consegue dominar o processo dela. Então,
voltando pro nosso patrocinador do Instagram. Volta a botar dinheiro lá no canal. Se você for escolher, eu vou conseguir fazer Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, TikTok, Pinterest, Twitter, Twitch, Tumblr, Twitch, nossa, blog, newsletter. Vou conseguir fazer tudo isso? Eu vou conseguir pagar alguém para fazer tudo isso? Na maioria dos casos, a resposta é não. Então, o que você vai ter que fazer? Tomar uma decisão de otimização de esforço. Você vai pegar e você vai decidir. Assim, então, eu vou escolher uma rede em que eu vou ser bom nela. Eu vou atuar. Eu vou escolher alguns pontos-chave, alguns canais-chave. Por exemplo, se é um negócio local, total atenção no Google Meu Negócio. Ali, não tem como... Se você não fizer, o Google faz e ele faz mesmo que você não queira. Você não tem como. Não tem como. Se o negócio existe, porque quem manda lá são os usuários, não é você. Lá você trabalha para os clientes e não para o Google nem para si mesmo. Então, se é um negócio local, você vai ter essa rede bem administradinha, bem atualizada, bem montadinha, com foto bonitinha, informação completa, gente respondendo mensagem, o Google vai te chamar por causa disso e tudo mais. Esse é um ponto. Um outro lugar onde você vai poder ter essa profusão de conteúdos e essas oportunidades de contato com as audiências, eu indico o Instagram por tudo isso que a gente falou até agora. Os formatos que você tem, a possibilidade de fazer live, e chamar a gente para live, e chamar convidado, e tem ferramenta bacana de fazer live, e a qualidade do conteúdo que roda ali na rede é muito boa, não tem live de unha encravada como na outra rede. Que nojo. Não tem live de espinha sendo espremida. Aquelas sugestões ali é assim, terrível. Né, tudo bem. Tem público. Tem público. Mas aqui é que dentro do Instagram você tem uma qualidade de audiência muito boa. Sim. Muito boa. E é uma audiência que já está treinada para comprar coisas. E isso é uma coisa muito, muito importante de se falar, né? Porque é uma audiência que ela vem, ela é uma segunda onda de uma rede anterior, que é o Facebook, que é mais antiga, que ainda é muito relevante, não acho que o Facebook morreu, mas a parte orgânica do Facebook praticamente morreu. Ali é ótimo para você fazer tudo no pago. Ali. E não tem os mesmos formatos legais igual tem no Instagram, não tem. Aqui eu acho no Instagram ainda tem essa questão de você poder ser criativo para o teu negócio, você poder brincar ali com os formatos, tem ferramentas de interação, de enquete, um monte de coisa. E aí você vai dominar essa rede, falar, vou ser bom aqui para o meu negócio. Aí o jogo muda, então, porque agora você vai focar energia aqui. Senão você vai fazendo um pingadinho em cada lugar. Eu vou fazer quando eu lembrar, eu faço um tweet lá. Mas você concorda que quanto mais pontos de contato, melhor. Sempre. Se você conseguir manter eles vivos, sim. Mas a gente tem hoje muita condição de adaptar o formato. Uma da nossa pauta macro aqui é marketing de conteúdo sem sofrer. Sim. Tem um formato que eu gosto muito, e que inclusive é esse formato que a gente vai trabalhar agora, que é você derivar o conteúdo de um conteúdo pilar. Sim. Esse conteúdo pilar pode ser o quê? Pode ser um e-book, pode ser um blog post, pode ser uma live denso, pode ser uma live, pode ser um podcast, pode ser um textão. Pode ser um textão. O que é esse derivar conteúdo? Por exemplo, aqui a gente está falando marketing de conteúdo sem sofrer. Tem vários trechos aqui que a minha equipe vai pegar. São pílulas ali. Né? Pílulas em vídeo. Então, pegou lá, pílulas em vídeo. Lá, o Cláudio falou um negócio bacana ali de 30 segundos, cortou, botou um título. Isso daqui já virou Reels, já virou Stories, já virou post de feed, já virou Facebook. Aí se você tem as outras redes, você pode pôr lá no... você pôr. Põe no Shorts, põe no Twitter, põe no Pinterest. Exatamente. Pegou uma frase de efeito aqui que o Cláudio falou. Uma frase de efeito mesmo. Já vira card estático pro Facebook, já vira Pinterest, já vira... vai pro LinkedIn. Mas você tem que estar disposto a fazer essa distribuição. Principalmente essa variação do conteúdo. Isso pode virar um e-book, isso aqui pode virar um guia, um manual, pode virar... só um áudio? Uma série de 15, 20 posts, microposts. Então eu acho que esse é o grande sem sofrer. Mas aí você vai precisar... Aí agora você vai precisar de ajuda. De ajuda externa. De ajuda externa. Não somente de pessoas para te ajudar, se você não quiser contratar, mas de ferramental.
Apesar de eu ser um Adobe... Você foi forjado no pacote Adobe, Não, eu né? sou Adobe maníaco desde os anos 90. Eu uso Adobe desde os anos 90. E eu adoro Adobe, vou continuar usando Adobe até o fim da vida. Enquanto existir Adobe e eu estiver por aqui, vou usar Adobe também. Mas Adobe não é para todo mundo. Não é. Não tem... Esse é o ponto. Adobe não é para todo mundo. Por que fatores? Porque ele é muito mais difícil de usar. Ele é uma ferramenta feita para profissionais. Ele é voltado para profissionais. Ele tem recursos complexos. Você abre lá um Premiere, editor de vídeo. Né? Se você nunca editou um vídeo, você vai levar muito tempo para sair montando um vídeo ali rapidinho. Mesmo que você assista um tutorial no YouTube e fale, não, como começar Premiere 101. Lá, né? Você vai ter que ter todo o entendimento do que é cada ferramentinha lá dentro, o que é cada detalhe. E o Canva, ele nasceu, né, a proposta da Melanie Perkins, que é a dona do Canva, a fundadora, ela e o marido dela, era criar uma ferramenta. Ela é designer, então ela também foi criada no mundo Adobe, era criar uma ferramenta que não tivesse essa curva de aprendizado tão complexa. E que qualquer pessoa, mesmo não sendo designer, pudesse usar e pudesse sair criando algo hoje, nas próximas horas. Então ela parte do princípio que ela entrega estruturas pré-definidas, pré-formatadas, que são os templates, que se você não sabe nada, o template vai te ajudar, você sai do zero. Eu não acho legal usar template, mas eu não vou discutir isso aqui agora, porque é uma questão mais filosófica do que de ordem prática. Né? A ideia do template é, sim, você ganhar tempo, começar com algo já, partir de um ponto já pré-estruturado, e aí ali em cima você constrói o teu conteúdo. Só que as pessoas ainda acham que o Canva é uma ferramenta só de fazer post estático, quadradinho, assim, né, o tradicional lá. Só que a ferramenta evoluiu muito já nos últimos anos, muito. Ela hoje tem um editor de vídeo lá dentro, que um monte de gente ainda não sabe. Você pode fazer print pelo Canva. Esses dias site. Na Páscoa, eu já tinha tido um happy hour. Chego em casa já no grau. Aí minha mulher, precisa levar uma cestinha de presente lá para as prof, não sei o que. E eu fiquei responsável por fazer o cartãozinho. Canva. Cara, celular, na cama, com o olho. Aí falou, como você quer o cartãozinho? Aí ela queria um marca-página, assim, uma coisa mais vertical. Passa o nome das crianças. Coloquei ele Feliz Páscoa, achei um template bonitinho. Coloquei na cor que ela queria. Print para PDF para print com marca de corte até. Imprime a amostra aí e vê se fica bom. Outro dia de manhã tava pronto. Lindo. O professor chorou. Né? E ficou bonitinho. Fica. Por que fica bonitinho quando você pega um negócio a partir de um template lá? Ele pode não ficar 100% original, que é outra discussão. É outra discussão. Mas ele fica bonitinho porque dentro do Canva tem um universo de milhares de designers produzindo coleções de templates para que eles entreguem na sua base, tanto do grátis quanto do pago. A diferença do grátis e do pago, o pessoal sempre me pergunta, quando que eu tenho que usar o Canva Pro? Quando você achar que os limites que o grátis te coloca já não são mais suficientes para te atender. Então você agora precisa de mais pastas para organizar coisas, você precisa de fotos que só estão no Pro, o teu negócio já usou todas as fotos do grátis, agora você precisa de uma ferramenta mais sofisticada. Mas você consegue tocar o teu negócio tranquilamente, até prestar serviço. Mas um dos limitadores, acho que do pacote Adobe também, é preço. Perto do Canva. É preço, mas eu acho que além do preço, é mais a dificuldade mesmo. Eu acho que ele é menos acessível. Você pega assim, alguém que vai trabalhar com redes sociais, por exemplo. Vai trabalhar com gestão de redes sociais, que também vai precisar produzir ali os posts, produzir os materiais. Vamos supor que a pessoa queira fazer videozinho, post estático, fazer capa para Reels, capa para os vídeos que a pessoa vai fazer ali para live e editar vídeos, cortar vídeo que a pessoa pode gravar ali e mandar para ela, ou se ela estiver prestando serviço para um cliente, por exemplo. Se ela não for muito experiente no mundo Adobe,
ela vai se bater demais para fazer isso que eu estou falando. Muito experiente. Tem que ser muito experiente. Muito experiente. Porque ela vai ter que aprender a mexer no Premiere. Mesmo que em níveis básicos. Ela vai ter que aprender a mexer no Premiere. Aí ela vai ter que aprender a mexer no Illustrator ou no Photoshop. O ideal é aí, se você vai para o mundo Adobe, você tem que vestir tudo. Não vai, só vou usar o Photoshop. Eu conheço uma galera que usa Adobe e só usa o Photoshop. Eu acho uma preguiça. É porque o Photoshop não foi feito... É que tem coisa que no Illustrator você vai resolver melhor. No Illustrator e no InDesign. No InDesign. Você vai fazer um e-book. Você não vai fazer um e-book no Photoshop? Não é prático, né? Eu já vi maluco fazendo, mas não é prático. Não é prático. Então, assim, a construção das ferramentas ela é muito complexa para uma pessoa que não tem essa experiência entrar e sair usando. Já ali com o Canva, você consegue rapidamente entregar coisas. E você pode depois entregar coisas mais sofisticadas, que você não precisa depender de templates. Eu não dependo de templates. Os meus templates sou eu mesmo que fiz. São originais. Você me contou que você liberou um arquivo para TV já. Já fizemos um arquivo de vídeo para TV lá, cara. Só tive que passar na produtora para botar a claquete. E por que a galera tem baita preconceito com o Canva? Eu vejo designers falando, torcendo o nariz pro Canva. Eu acho que é por desconhecimento. Tá? Porque o que acontece? Eu lá na agência eu consegui explicar para o pessoal que o Canva não era inimigo da criação. O Canva era mais uma ferramenta à disposição. É mais uma ferramenta. Não é joga o Adobe fora e... Se você já é usuário Pro do mundo Adobe e você consegue somar habilidades ali com o Canva, você ganha uma produtividade, uma agilidade. Se você é prestador de serviço, então, dentro desse universo criativo, de possibilidades criativas, cara, você tem ali a soma de... Por exemplo, fazer vídeo e animação simples no mundo Adobe fica muito legal. Fica super pro. Só que o custo de homem sentado na máquina fazendo é muito maior. Muito tem que maior. ver se o cliente paga essa conta. Por mais rápido que o cara seja pilotando a ferramenta, é mais devagar. Por que é mais devagar? Mesmo que ele use os presets lá do After Effects e tudo mais. Porque a construção da ferramenta ela é muito mais cheia de detalhes que gastam tempo no meio do caminho e isso soma um tempo total de produção. Já dentro do mundo do Canva, ele foi desenhado para ser simples o processo. Então, eles colocaram lá dentro as funções essenciais. O que precisa ter para eu fazer um videozinho com texto, foto. Então tem preset de animação para foto, preset de animação para texto. E aí você vai calibrando e combinando. Inclusive, uma novidade boa, eu não sei quando o pessoal vai ver esse vídeo aqui, né? Mas já estão disponibilizando para uma parte de algumas contas do Canva, novas funções dentro do editor de vídeo. Porque esses presets de animação, eles eram mais limitados antes. Você pegava o preset e dizia, esse copo vai se mexer assim. E ele só fazia isso, assim e assim. Você não tinha controle. Agora você diz assim, esse copo vai se mexer assim só no começo do movimento e ele não vai fazer mais nada depois. Ele vai entrar assim e parar. E fica quieto ali. E o movimento antes era assim, ele entra, fica o tempo de exibição e saía. Mas se você não quisesse que ele saísse, você não tinha como desligar. Agora... Agora, eles estão colocando controles que você diz, eu quero que o movimento que eu coloquei no texto fique só quando o texto entra. E não faz mais nada. E eu quero que dure tanto tempo. Então, você pode controlar agora a velocidade, a intensidade desse movimento. E é fácil de fazer isso, né? Você não precisa criar um monte de camada. É um clique. Não tem que mexer num monte de parâmetros. São parâmetros simples. Porque a ideia ali é isso, é ser simples mesmo. Não é substituir o mundo Adobe. É um mundo paralelo. Tanto é que eles não têm ferramentas que tem só no Illustrator. Por que os designers falam? E estão certíssimos, tá? Não faça logo no Canva. Realmente, não faça logo no Canva. Sim, aí é outra coisa. Nossa. Não faça. A gente vai ter um episódio sobre branding aqui, com especialistas em marca, o negócio deles infarta. Não faça. Por que o pessoal faz? Lá é que ninguém lê as políticas de plataforma nenhuma, né? Lá está explicando assim, não use elementos originais do Canva para criar marca. Você pode ter problema de registro, porque esses elementos são pertencentes a alguém. Mas no mesmo lugar ele fala assim, você quer criar uma marca no Canva? Use somente os elementos genéricos geométricos, que são
os elementos que você usaria dentro Em do qualquer Illustrator. outra ferramenta. Você vai usar a bolinha é bolinha, ninguém é dono da bolinha. Triângulo é triângulo. Né? O que você não tem lá daí é aquele ajuste fino de vetor, de cantinho, de mesh na pontinha e tudo mais. Mas se você quiser fazer uma marca super minimalista, só com bolinha, quadradinho, triângulo e retângulo, Umas fontes malucas. você consegue fazer, porque isso aí permite você exportar em SVG, que é um formato vetorial de uso amplo, né? Universal. Mas, de maneira geral, eles não recomendam por causa disso, porque você vai acabar usando, as pessoas acabam usando um elemento original lá da biblioteca de elementos e querem depois ir lá no INPI registrar e pode dar BO. Você está registrando um negócio que é de alguém. E está avisado que é de alguém. Alguém criou aquele elemento lá. Você não pode vender aquilo, você não pode dizer que aquilo é teu. E é aí que fica essa briga, né? Então, por isso que ele não é recomendado para fazer logo que você pretende registrar e tudo mais. É uma marca que não vai ter problema, eu vou usar ela aqui sem muito estresse, não vou ter, não vai ser uma companhia aérea que eu vou botar no avião, no carro da mala, não sei o quê. É só eu vou usar na placa aqui. Tá bom, tem que ter o bom senso, né? Eu recomendo, chame o designer, pague, faz vale o preço. Vale o preço. Marca é uma coisa que você vai conviver muito tempo com ela. Você vai usar demais. Enquanto viver a tua empresa. Aí você faz um troço mequetrefe lá que você vai usar aquilo no uniforme, com raiva. Depois... Não, o cara não vai ter raiva porque ele nem sabe que é ruim, né? Geralmente quem faz de qualquer jeito nem sabe que é ruim, né? Mas aqui a gente já está entrando num outra seara, assim. Vamos voltar para o mundo do conteúdo aqui, que é o que... Né? Que é o que está mais popular, né? Assim, ele está amplo, está na mão de todo mundo. Isso aí não tem mais como dizer assim, não, só pessoas ultra profissionais vão poder criar conteúdo. Não, todo mundo vai poder criar conteúdo. Essa atuação, por mais que tem gente sonhando com isso, nunca vai ser regulamentado, que é o ato de criar algo, né? Não dá para dizer, só você pode escrever um parágrafo de texto, eu não posso. Não tem como. E hoje é muito mais fácil. Há 5 anos atrás, nós estamos falando de nada de tempo. Você não tinha um centésimo das ferramentas que a gente tem hoje. Agora aqui, cara, nós estamos gravando um programa de televisão, né, por conta própria. Há 10 anos atrás. De forma independente. Se a gente quisesse, estava transmitindo ao vivo agora, né, por uma escolha técnica sua. Você está fazendo gravado para depois dar o tratamento e colocar no ar. Mas você vai colocar isso no ar depois. Você vai colocar no ar. É que está tudo tão banalizado em volta da gente que parece que sempre foi assim, né? Mas as pessoas precisam parar de dar desculpa para não produzir. Não, isso não tem como. Até profissionais mesmo de marketing. Não é por questão de preciosismo, recurso. Às vezes. Recurso tem. As plataformas permitem você errar a custo zero. Pô, você pode errar a custo zero, cara. Se você imprime um folheto, se você imprime um anúncio de revista, se você imprime um anúncio de jornal errado, acabou, já era. Você faz um live shop lá, o que te custou? Botou o celular no tripé, montou uma iluminação lá no teu negócio, lá, botou ali a bancada. Aquela softbox, né? Softbox. Custa no AliExpress R$25, R$30, dependendo do tamanho. Tem de tudo que é preço lá, cara. Você tem lá, montou ali o teu cenário, vou fazer o live shop lá. Os primeiros que você fizer por conta própria pode ficar uma porcaria, mas olha que legal. Eu acho isso muito mágico, isso, cara. O cara começa a fazer por conta própria com o que ele tem. Aí ele descobre que ele precisa de algo melhor. Aí ele vai ter que contratar alguém. A gente podia ter feito isso aqui do jeito bem mequetrefe, né? Pega o celular aqui, põe isso aqui, não. Mas não. Aqui, ó, tem um profissional aqui na frente, cuidando da luz, cuidando da câmera, cuidando do som. Então, a gente já foi pro lado... Porque você já fez muita coisa. Sim. Né? Mas eu quero dizer, o cara pode começar mequetrefe e aí... E evoluindo. Até conseguir aprender. E isso cria novos mercados para todo mundo. Para todo mundo, para o prestador de serviço. Para você. A minha tese é muito simples. Quanto mais gente se metendo a criar conteúdo, mais trabalho para criador de conteúdo profissional vai ter. Excelente. Vai ter, porque o cara vai chegar uma hora e falar, eu não aguento mais eu mesmo fazer os posts. O nível de consciência vai subir. O cara vai falar, eu preciso de alguém me ajudando. Para fazer 1 ou 2 vezes, ou de vez em quando, é fácil. Mas se eu quiser manter regularidade, manter qualidade, manter ali a persistência do negócio, eu vou ter que chamar alguém. Né? Por isso que hoje meio que falta profissional na área digital. Falta muito profissional. De todos os segmentos, seja para criar conteúdo, seja para fazer tráfego, falta gente. E até
no Método Pensar Digital, que é um dos meus cursos, que é voltado para a formação de profissionais no marketing digital, que é o merchanzinho aqui. WD-40. Tá precisando de WD-40 na cadeira. A gente fala muito, são mais de 30 profissões. Não tava, né? Não tava. São mais de 30 profissões mapeadas ali, só aqui dentro, possíveis dentro do digital. Sim. Né? Vão surgindo. Você ser professor, a você ser gestor de tráfego, copywriter, web designer, programador, pré-venda, suporte técnico. Cara, é uma infinidade. Se você pegar, assim, só por tipo de conteúdo, por exemplo, tem gente, eu já vi gente especializada vendendo só curso de carrossel. Tem várias pessoas vendendo curso como fazer carrossel. O cara se especializou nesse tipo de conteúdo, falou, meu foco é carrossel. E tem vários cursos ensinando a fazer Reels. O foco da pessoa é fazer Reels. Né? Só que o mais importante é o começar, né, cara? Se você não botar a mão na massa ali... É o comecinho da nossa conversa lá, o exercício físico. É eu sair pra rua caminhar antes de pensar em levantar 200 quilos no supino. A maioria das pessoas tá ali com uma usina de criatividade na mão e não tem medo de apertar o botão. Né? O Zuckerberg não vai lá na tua casa te dar uma surra se você apertar errado ali. Claudião, foi uma honra tê-lo aqui. Muito legal. Nesse primeiro episódio. Eu espero que... Não tá 100% como a gente quer ainda, mas é a mesma história da produção de conteúdo. O primeiro de milhares. Aqui, ó, os fios aqui soltos, quem sabe um dia não tem, mas também quem sabe fica os fios soltos. Então a gente vai evoluindo aí eu achei bem legal. Ao longo do tempo do Bons de Briga Podcast. E eu quero te entregar um presente que eu dou para amigos meus. Esse livro aqui representa muito. Eu li ele logo depois do falecimento do meu pai, queria ter lido antes, que chama-se Sobre a Brevidade da Vida, de Sêneca, né, um filósofo estoico. Profundo. E ele fala muito sobre aproveitar o tempo com as pessoas que a gente gosta e que a gente tem que aprender com tudo e todos, não interessa quem seja a pessoa, ela sempre vai ter alguma coisa para te ensinar. E aqui ele dá umas dicas muito... É um livro bem... Não estou sendo patrocinado também, mas é um livro bem fininho que traz lições aí de séculos e séculos. E eu queria... Obrigado. Você com ele. Espero que ele transforme bastante a sua cabeça como transformou a minha positivamente. Que legal. Valeu? Obrigado, cara. Tamo junto sempre. Isso aí. Que seja um de milhares. E quando tiver outras oportunidades, é só chamar que a gente vem aí falar as loucuras aí. Tamo junto. Valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Obrigado. Até mais. Nos vemos.